Você tem a resposta das perguntas. Resolveu tudo enquanto estava mudo. E agora não tem nada o que fazer a não ser verdades e verdades, mais verdades para me dizer, a declarar. Verdade. Como encontrar a verdade? Só se conhece a verdade estando apaixonado. Nada de violência. Resposta das perguntas. Essa é a parte violenta da história. Sabe, todos nós temos uma ânsia de perguntas e respostas, não é? Tem muito disso aqui no YouTube. Os debates. A gente curte muito esse negócio de argumentação do ego. O ego gosta de responder coisas de uma maneira bastante eficaz, cada vez mais rápida e eficaz, imbatível, irrefutável. Todos nós temos um lado assim. Olha os artistas desse país, que incrível quando eles falam. Eles falam coisas tão lindas, maravilhosas. Ah, sim, claro. Você tem as respostas da pergunta, da pergunta, da pergunta, e você não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades e verdades para me dizer, a declarar. Declare a você mesmo, diga a você mesmo. Talvez não vai ser necessário dizer nada. Já sabe a história da xícara vazia do Zen? Já falei em outros vídeos, né? Um professor filósofo foi ao alto da montanha visitar um grande mestre Zen para fazer muitas perguntas. Quando ele chegou na cabana, cheio de perguntas, seus olhos brilhando de perguntas, o mestre começou a fazer um chá bem tranquilamente e começou a encher a xícara bem tranquilamente até transbordar. E o filósofo reclamou: você está enchendo a xícara, mas a sua xícara também está cheia. Não tenho nada a lhe responder. As respostas nem cabem na sua cabeça. Está tão cheia de coisas. Todos nós temos esse lado filósofo, esse lado professor que profere coisas. Atenção, esse é um canal de cultura zen. Cultura é uma coisa de conteúdo da xícara. Transborda a xícara. Qualquer palavra sobre cultura transborda a xícara. Mas, na verdade, o zen requer que você quebre a xícara. Então, cultura zen é o antagonismo. É uma coisa complementar da existência humana. A gente tem que aprender a lidar com essa nossa xícara, com essa nossa mente, com todo esse conteúdo que se acumula e derrama e queima as mãos de quem segura porque está muito quente, não é? Se a gente vive nesse mundo mental, nesta xícara cheia de chá quente, fervendo, a nossa vida se torna um problema, um sofrimento. Uma xícara voando no céu, isolada da realidade. Me lembrei agora do clipe da Papos Além. Para quem não conhece, Papos Além é uma canção minha, a primeira do disco Dunas de Algodão. Tem um clipe animado aqui no YouTube que tem uma xícara voando no meio do nada, uma janela, e aí, como o nome da música já diz, Papos Além, são pessoas conversando, enchendo-se de conteúdo, mas é tudo muito subliminar, né? É arte, arte é assim mesmo. Este disco, Dunas de Algodão, é o último link aqui da descrição. Antes você pode verificar que temos links de shows presenciais que a gente pode levar na sua cidade, programas educativos que podemos levar na sua escola, bate-papo também, que eu chamo de Papos Além, outros cursos e livros online, tudo aqui na descrição sobre cultura zen, autoconhecimento. E são momentos de paz interior, momentos de tranquilidade, sabe? Se você me ouvir aqui num ritmo normal, sem acelerar 2.0, você entra num clima. Eu acho que é isso que mais importa, mais do que o próprio conteúdo, este aqui, ó, que eu preparo sempre em todos os vídeos, essa vibe que falta. Eu, como artista e produtor cultural, inclusive, sabe? Produtor cultural. Eu já enviei projetos em editais de cultura e passei alguns
E sim, exatamente. E já participei de encontros com outros produtores culturais. Eles eram todos acadêmicos, pessoas muito filósofas, professoras, professores. E eu não era nada disso. Eu era só um cara aqui do interior que gosta de falar de cultura zen e fazer as minhas próprias músicas, meus projetos giram em torno disso, dessa minha realidade, dessa minha natureza. E veja que falta faz esta simplicidade de se fazer música e falar de coisas inspiradoras. Eu achava que o artista, que todos os artistas tinham isso para oferecer para as pessoas. Lá pelas tantas eu fui perceber que eles estavam sendo formados em ambientes totalmente mentais, totalmente xícaras cheias de chá quente. Não havia inspiração, não havia coração, meditação na arte deles, muito menos naquilo que eles falam, que eles vêm a público defender as suas bandeiras. Alguns deles, você sabe, você é brasileiro, você sabe que muitos deles balançam certas bandeiras. E eles falam, eu balancei muita bandeira para conseguir o que eu consegui. E consegui o quê? Uma verba para algum cargo de alguma coisa filosófica e de professor ótica. Ou seja, a gente está criando mentes muito cheias de conteúdo. E o público também. É natural do ser humano investir nesta xícara, neste pote cheio de conteúdo, nesta mente, neste ego. Isso é ego. E não é natural para a gente praticar a meditação, o vazio, a entrega. Esse papo todo de zen, da partícula zen da história, da cultura zen, né? Isso não é natural para a nossa mente. A nossa mente, se a gente deixar ela à vontade, ela se enche de conteúdo o tempo todo. E na hora de ir lá, subir na montanha, conversar com o mestre zen, a gente leva essa mesma xícara cheia, esse pote cheio, e ele vai ser obrigado a dizer: quebre essa xícara e volte sempre. Porque não há respostas para lhe dar. Quando o assunto é verdade, você só tem verdades e verdades para me dizer, né? Quando o assunto é verdade, não é uma resposta. Porque a vida não é uma pergunta. Tem uma alegoria zen que diz que você encontrará a verdade quando encontrar a última pergunta. Até lá você vai fazer 1 milhão de perguntas. Quando você descobrir a pergunta certa, a resposta virá. Automaticamente o silêncio se fará presente para sempre. A verdade, a bem-aventurança, a paz interior. Mas qual é essa pergunta? Pode ser qualquer uma. Dependendo de todo o histórico, de todas as histórias, de todas as suas vidas, cada um de nós, a gente construiu alegorias diferentes e buscas diferentes, respostas diferentes a gente busca. Então, pode ser que cor é o céu? No momento certo, essa pergunta pode lhe trazer a verdade. Por que os caracóis têm conchinhas? Pode ser que essa pergunta lhe traga uma determinada verdade num determinado momento, diante de um determinado mestre, em algum momento de suas vidas. Tanto faz a pergunta. Não precisa ser uma pergunta extremamente importante, filosófica. Olha a pergunta das crianças. São simples, diretas, objetivas, mais próximas da verdade. Porque os filósofos e professores e artistas intelectuais de merda, eles, desculpem a palavra, eles, porque a xícara pode estar cheia de merda, né? Geralmente. Totalmente. Então, esses caras, eles vivem numa bolha mental, onde a existência ao seu redor não penetra. Então, tudo que eles falam, tudo que um artista fala deveria ser artístico, belo, bonito, para te inspirar. Mas não é. É um monte de lixo que ele despeja, assim, em favor de um mundo mental, ideológico, abstrato, ridículo, patético, que faz mal,
sobe-se no palco para fazer mal. Esses dias eu estava assistindo um Reels da Fernanda Montenegro falando. Cara, eu me lembrei imediatamente assim de uma Dercy Gonçalves, de uma Elke Maravilha. Dercy e Elke tem um lance diferente. Tem arte de verdade acontecendo ali. Tem algum fenômeno profundo acontecendo, fazendo uso das mentes e das bocas dessas mulheres, mas uma Fernanda Montenegro, eu não sinto isso. Eu não sinto nada, nada profundo. Eu sei que existe muito falsidade. Falsidade. Não interessa o dinheiro, fama. Puta que pariu, não interessa. Não tem alma. Não tem alma. Então, o Zen, ele não é uma resposta. É uma transformação. Uma transformação dessa xícara, desse pote. Um quebramento, um esvaziamento. Uma extinção total desta porcelana, deste ego. Puf, espatifou, se esfarelou, se espalhou pelo céu da existência. Mas enquanto seres humanos, é claro, nós temos tudo isso, nós temos esse arranjo, esse belo arranjo de corpo e mente, e ele vai continuar existindo, ele não vai se espatifar de vez, porque a compreensão da verdade, ela não extingue você imediatamente, não é isso que acontece, você não se torna uma pessoa com morte cerebral, você simplesmente consegue se reconhecer como não sendo a xícara. É outro nível de percepção que você experimenta, que sempre esteve ali, embotado, escondido, embaixo da poeira, embaixo da merda, das xícaras, da porcelana bonita, requintada, do intelectualismo. Então há uma transformação. É isso que você busca. É isso que é a resposta. Quando ela acontece, tanto faz qual foi a pergunta. Mas a vida está sempre dando essa oportunidade de transformação. A mente ela tem muita pressa, né? Quem sabe demais, quem filosofa demais, pensa demais, geralmente pensa rápido. E é isso que a gente gosta no YouTube, ver os debates rápidos, as pessoas que falam rápido, que sabem assertivamente refutar qualquer inimigo e destruir. Isso chama muito atenção. É uma habilidade mental. É um malabarismo. No entanto, a verdade ela é mais silenciosa, calma, tranquila. Por isso o mestre fez o chá, encheu a xícara de chá, enquanto o filósofo ficava louco, doido, porque ele queria as respostas e elas não vieram. Existe uma só resposta. É uma chave mestra para toda e qualquer pergunta. A pergunta, qual é a chave mestra? Qual é a resposta? Qual é a verdade? Você percebe que qualquer pergunta aponta sempre para a verdade? De qualquer forma, você pode comprar pão girando a volta ao mundo, ao invés de ir diretamente para a padaria, você pode pegar o outro lado. E tanto faz. O importante é um dia encontrar o vazio, a vacuidade da sua xícara, do seu pote. Aí então, a existência se torna integral em você. De qualquer forma, todas as nossas perguntas, agora falando um pouco mais sério, todas as perguntas giram em torno de um sentimento de falta de propósito na vida, de angústia, ansiedade, futilidade de tudo, tudo, não é? Tudo parece tão fútil, tão Instagram, tão faz de conta, assim, um vazio, né? Esse vazio ruim, esse é um vazio que... Por que é um vazio ruim? É um vazio que não está preenchido com consciência. A meditação, o silêncio, a pergunta certa, o momento certo, a entrega, a quebra da xícara, traz a percepção da consciência de volta. Sócrates dizia que o mestre é um parteiro, apenas um parteiro. Ele te faz renascer. Porque esta quebra desta xícara, deste conteúdo, colocar todo esse conteúdo fora
Isso é de um sofrimento muito grande, tá? Não vai pensar que é facinho assim, não há meditação. Ela parece aquela coisa, uau, estou fluindo, estou vendo luzes. Não, você também vai ver demônios e trevas, as suas próprias. E é difícil quebrá-las, parti-las, deixá-las ir. É uma limpeza, realmente. Se ouve muito falar disso nos rituais de ayahuasca, né? Eu e a minha esposa fomos em alguns. Eu vomitei muita coisa. Cara, eu tinha um baldinho só meu, assim, que eu era o campeão de botar coisas para fora nesse sentido. Mas é um ritual de limpeza. É isso mesmo. E tem que limpar, tem que passar isso tudo. Compreender a natureza do ego é olhar para ele, não adianta fugir. Teve uma história com o famoso Bodhidharma, mestre Zen, que ele disse a mesma coisa que o mestre da casinha da montanha. Disse, vai lá, esvazia essa mente, se torne vazio. Depois volte aqui e vamos prosseguir com a meditação, com as meditações. Aí o discípulo voltou, pronto, agora estou vazio, vamos começar. Bodhidharma disse então, jogue fora este vazio também. Ele só trocou de nome, trocou o conteúdo pelo nome vazio. Mas a sua natureza ainda estava repleta, cheia, transbordante de pensamentos e ideias. Não existia um vazio, sabe? Quando existe um vazio, uma porta de entrada, um amor fluindo, um coração fluindo, vibrando, é fácil perceber, identificar, sentir. É presente. Você sente alguma coisa além da energia mental. Então não adianta apenas trocar o nome. De eu para vazio, de ego para vazio, de pensamento, ideologia, vazio. Uma vez um amigo meu me perguntou, tá, a sua bandeira então qual é? Como assim bandeira? Tá, Zen, você é Leandro Zen. Por que Zen? Zen é o quê? Que bandeira é? A pessoa que pensa em forma de xícara não consegue assimilar uma coisa que não tem xícara. Um conteúdo que está espalhado pelo universo. Né? O interessante é que esse meu amigo lê sobre budismo, talvez por minha influência, mas ele ainda é um militante político. Então é um personagem bem interessante, que eu sempre estou observando para estudar o caso dos seres humanos. O meu caso, o caso dos seres humanos. É interessantíssimo. Então, enquanto estamos vivos, a gente tem que encontrar o nosso centro, o centro desta xícara, que é sempre vazio. Porque engraçado que o conteúdo desta xícara é um conteúdo que fica em nossa mente, e a nossa mente é periférica. O nosso coração é o centro. Só que a gente esqueceu do coração, esqueceu do centro e acha então que a xícara está sempre cheia. Mas o centro da nossa xícara está vazio. E neste vazio a gente tem que fincar os pés na vida. A gente tem que viver esta vida com o coração. E a partir disso, coisas lá do céu vão fluir. Que coisa louca isso. Espera aí. Vivemos a vida com os pés no chão de verdade. Pés no chão de verdade é o coração, porque só o coração vê. A mente sabota. A mente por si só é um conteúdo raso, é uma Fernanda Torres, é um negócio assim. E uma pessoa com coração vibrante, consciente, presente, é uma pessoa Dercy Gonçalves, é o que maravilha. Por favor, não se atenha no conteúdo de nenhuma dessas pessoas. Estou falando de essência, de vibração, de alguma coisa, de alguma vivacidade profunda que está conseguindo expandir, que nem ondas de rádio, que nem sintonia de rádio, tá? Você sintoniza o coração, você é uma outra rádio que toca. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, mude a estação. Tem pessoas que têm uma estação muito rasa. É isso. A mente, o intelectualismo, é uma estação rasa. É a estação do coração, você vai lá, ajusta. Pá, encontrou. Encontrou a estação certa, a energia da terra, desta vida, vai encontrar a energia metafísica do céu, do paraíso, que está presente também. Assim, a sua xícara, mesmo funcional, viva, existencial,
vai ser diferente, vai estar vazia também. Ao mesmo tempo que cheia de conteúdo, porque o nosso idioma é um conteúdo, a nossa cultura é conteúdo, os vídeos do YouTube são conteúdo, os livros são conteúdo, as palavras, tudo é conteúdo, mas ao mesmo tempo existe um vazio, uma parte sempre vazia, conectada, sintonizada. Esse é o lance. Isso dá medo. A princípio dá medo, porque você vai botar fora tudo aquilo que você pensa que é. Meu amigo pensa que é um militante de tal lance político. Todos esses artistas imbecis intelectuais acham que são alguma coisa, estarão eternamente presos, não só a acordos externos, quanto a acordos internos. É difícil você dizer agora, lá pelas tantas, pá, essa xícara é um monte de lixo, eu vou quebrar tudo fora. Não é um processo mental, não é a resposta de uma pergunta, não é a estabilização de um poder econômico, não é nada disso, é uma transformação interior. Essa que eu falei sobre o encontrar o centro da xícara. E essa transformação, ela se dá de forma zen, de forma meditativa. E tudo bem ficar com medo. Isso dá medo. Uma folha treme com o vento. A mente treme com o vento também. A mente treme com o vento da verdade. E tá tudo bem. Não precisa se encontrar mais problemas. Aceite somente o problema natural. Estou com medo. Não sei a resposta. Não sei que pergunta fazer. Eu não sei de nada. Aceite. Se entregue. E transforme. Até o próximo vídeo.